Olá, alunos! Então, hoje a gente vai dar seguimento às nossas aulas de físicas da semana 3 e 4 sobre velocidade e movimento retilíneo uniforme. Só que anteriormente a gente precisa lembrar alguns conceitos da última aula sobre cinemática. Bom, dois conceitos que a gente entendeu em cinemática foram de repouso e movimento. Então, o corpo ele vai estar em repouso quando não está realizando nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de força num determinado período de tempo. E também vai estar em movimento se, durante um período de tempo, ele estiver realizando um movimento, se ele estiver sendo ocasionado de alguma força que faça ele mudar a sua trajetória ou sair desse repouso. Então, a gente sempre precisa lembrar que movimento e repouso, eles também estão associados a algum referencial. Então, a gente só pode falar que algum corpo está em movimento ou em repouso em relação a um outro corpo ou um sistema físico, que nada mais é que um conjunto de corpos. Por exemplo, aí nessa figura, a gente tem um homem sentado na grama, alguns passageiros e um motorista dentro do ônibus. Então, a gente tem que o ônibus está em movimento em relação ao homem que está sentado na grama. E os passageiros também estão em movimento em relação ao homem sentado na grama. Então, o homem sentado na grama é o referencial que a gente está vendo aí, o ônibus e os passageiros. Só que se a gente passar o referencial para o ônibus quanto aos passageiros, a gente vai ver que eles estão em repouso em relação ao ônibus. Então, movimento e repouso sempre vai depender de um referencial. Lembrando aí que como velocidade, né, que movimento, ele tem uma velocidade, a velocidade é uma grandeza vetorial, então ela tem um vetor, por isso essa setinha aí. E esse vetor, ele tem direção horizontal e ele está indo para a direita ou para leste. Outros conceitos que a gente viu na última aula lembrando que sempre que a gente for referenciar um corpo ao outro, a gente está pelo menos então comparando eles entre dois corpos. Pelo menos dois corpos têm que ser comparados, certo? Podem haver mais, mas pelo menos tem que ser dois. Bom, outro conceito que a gente viu lá é sobre sentidos. Se o sentido é positivo, a gente diz que a gente tem uma velocidade positiva, ou seja, que a gente está tendo um movimento progressivo, que ele aumenta com o passar do tempo. E se a gente tem uma velocidade negativa, quando a gente está indo para sentidos negativos, a gente tem um movimento retrógrado. Lembrando que sentido positivo para a direita e para cima, no segundo o quadrante de trigonometria, e sentidos negativos para a esquerda e para baixo, certo? Então, vamos relembrar também o conceito de velocidade. O que é velocidade média? Então, lembra que na última aula eu dei um exemplo de umas crianças que estavam participando de uma corrida. E aquela criança que ia vencer a corrida seria a que percorresse aquele percurso em um menor espaço de tempo. Então, a velocidade leva em consideração o deslocamento e o tempo. Por isso que a fórmula de velocidade média, também chamada de velocidade escalar média, é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, toda vez que vocês virem essa letra grega delta, significa variação. E então, isso pode ser exemplificado como variação do final menos o início. Então, no espaço, a gente tem que a variação é a minha posição final menos a minha posição inicial, o S menos S0. E o tempo gasto vai ser o tempo final menos o tempo inicial, o T final, menos T0, certo? E a unidade de velocidade média é metro por segundo. Porque se a unidade no Sistema Internacional de Comprimento é metro e de tempo é segundo, então metro por segundo. Lembrando que, se a gente quiser transformar isso em quilômetros por hora, só multiplicar por 3,6. Bom, só que a velocidade média, como vocês estão vendo aí na fórmula, ela leva em consideração a minha posição final e a minha posição inicial. Ou seja, durante o meu trajeto, ela não está levando em considerações os outros pontos que eu posso ter parado, um ponto que eu possa ter, sei lá, estacionado o carro ou parado para abastecer. Então, o que é chamado esse tipo de velocidade, que vê cada ponto, cada
parada, cada posição do meu trajeto, ele é chamado de velocidade instantânea. Então, para cada vez que eu tiver uma posição diferente no meu trajeto, e o conjunto de posições é chamado de trajetória, ele vai ter uma velocidade instantânea. Por quê? Porque ele é dado naquele determinado instante, no determinado momento. Por isso que ele recebe esse nome de velocidade instantânea. Então, para cada posição que o carrinho for andar aí, P1, P2, P3, P4, o P1 vai ter uma velocidade, P2, 2, outra velocidade, P3, outra velocidade e assim por diante. Só que para calcular a velocidade média, a gente só leva em consideração a posição final, que é o S, e a inicial, que é o S0, certo? Então, velocidade média, deslocamento dividido pelo tempo gasto, só leva em consideração posição final e inicial. E a velocidade instantânea, ela usa a mesma forma da velocidade média, só que ela vai calcular somente qual é o meu deslocamento e o tempo naquele ponto, certo? Não leva em consideração inicial e final. Bom, a gente já viu esses dois tipos de velocidade, a gente também tem uma velocidade que a gente chama de velocidade relativa. Lembra que eu comentei que a gente sempre compara pelo menos dois corpos? Então, a velocidade relativa é a mesma coisa. Ela vai ser um valor de velocidade que vai representar o movimento relativo entre dois corpos, dois móveis, no caso, que apresentam a mesma direção. Vamos ver um exemplo. Ó, a gente tem um carro A que apresenta velocidade média de 100 km por hora e o carro B, 60 km por hora. Os dois aí estão na mesma direção, eles estão no plano horizontal. Só que no exemplo 1, eles estão indo para a esquerda, os dois carros. E no exemplo 2, os dois carros estão indo para a direita, ou seja, eles têm a mesma direção e sentidos iguais. E se eu pedir para vocês falarem para mim qual que é a velocidade relativa, nada mais vai ser do que calcular qual é a velocidade que um está para com o outro. Qual que um está mais na frente com o outro, ou qual que por exemplo, no número 1, qual a velocidade à frente que o A está do B, entenderam? Ou qual a velocidade que o B está atrás do A. Isso que é a velocidade relativa, é a diferença da velocidade entre os dois corpos, dois móveis. Hein? E se eles tiverem sentidos iguais, para a gente achar essa diferença, a gente vai subtrair. Então, você pega lá o corpo A, que é o corpo que está na frente, menos a velocidade do corpo B. A gente falou que o carro A apresenta velocidade de 100 km por hora e o B 60. Então, a velocidade relativa vai ser 100 menos 60. A velocidade relativa entre eles vai ser de 40 km por hora, certo? Então, aí, nesses desenhos, a gente pode verificar duas coisas. Que no primeiro caso, lá no 1, o carro A ele tem uma velocidade bem maior que o carro B. E a gente pode dizer que esse valor de velocidade do carro A para com o carro B é de afastamento. Porque se ele tem uma velocidade maior, ele sempre vai estar sempre mais afastado que o carro B. Já no exemplo 2, vamos supor que o carro B ele apresente uma maior velocidade que o carro A. Então, nesse caso, quem vai estar em afastamento ao B vai ser o carro A. Então, eles estão sendo aproximados, entendeu? Porque se o carro B tiver uma maior velocidade que o carro A, ele vai conseguir chegar até o carro A mais rápido. Então, a gente fala que essa velocidade relativa ela é de aproximação. Então, tem de afastamento quando o carro da frente é o mais veloz, e de aproximação quando o carro de trás é o mais veloz. Bom, aí a gente viu de sentidos iguais. Vamos ver de sentidos. Vamos supor o mesmo exemplo. O carro A tem a velocidade de 100 km por hora e o B de 60 km por hora. Eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos. No exemplo 1, um está indo em direção ao outro. E no exemplo 2, cada um está indo para uma direção. Bom, quando a gente tem sentidos opostos e quer achar a velocidade relativa, a gente vai somar a velocidade dos dois. Então, em qualquer um desses casos aí, a velocidade vai somar o 100 com o 60. Então, a velocidade relativa vai ser 160. Então, vamos ver o que acontece nos exemplos.
No exemplo 1, o primeiro caso aí, o carro A e o carro B, eles estão na mesma direção. E eles estão indo um em direção ao outro. Então, o que vai acontecer? Eles vão colidir, né? Eles vão bater. E por quê? Porque eles estão no mesmo segmento de reta. Eles estão na mesma reta horizontal. Daí, quando a gente fala assim, nossa, teve uma colisão muito brusca, nossa, teve uma colisão que foi fatal. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em colisão, a gente vai somar, olha, somar as duas velocidades. Então, pense que o carro A está vindo numa velocidade de 100 e o outro está vindo numa velocidade de 60. A colisão, a batida, vai ter essa velocidade de soma. Por isso que em sentidos opostos a gente soma. Já no segundo caso, aí cada um está indo para um lado, então eles estão se afastando. Então, a velocidade ainda relativa entre eles também vai ser 160, porque apesar eles estarem na mesma direção, eles também estão em sentidos opostos, só que cada um está indo por um lado. Daí o que acontece a gente pode falar que eles estão afastando-se um do outro. Então, a velocidade relativa de 160 km/h é de afastamento do A em relação ao B, ou do B em relação ao A, certo? Então, a velocidade relativa nada mais é que a gente poder calcular quanto um carro está afastado, aproximado ou em colisão com o outro, certo? Então, para a gente ter essa noção, a gente sempre precisa lembrar. Velocidade relativa, ela sempre anda na mesma direção. E o que vai mudar? Ou os sentidos vão ser iguais, ou os sentidos vão ser opostos. Bom, agora que a gente já falou sobre velocidade, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de movimento. Quando a gente começa a entender o que é um movimento, né, que é, na verdade, um corpo ele está se deslocando num período de tempo, né, seu deslocamento ele vai variar com um período de tempo, a gente pode ter diversos tipos de movimento. E o primeiro deles que a gente vai aprender é movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? Então vamos pensar assim, toda vez que um corpo estiver andando em uma direção plana e reta, ou seja, que ele tem uma trajetória retilínea, com uma velocidade constante, ou seja, ele não acelera e nem freia nenhuma vez em relação a um determinado referencial, a gente pode dizer que ele tem um movimento retilíneo uniforme. E esse movimento retilíneo uniforme, ele tem algumas características. Então, como eu disse para vocês, não vai existir aceleração, também não vai haver freagem. E ele mede e ele vai indicar, então, que a única grandeza que vai variar com o tempo é a posição. Só que aqui, a velocidade instantânea, que era aquela velocidade em cada ponto, ela vai ser igual à velocidade média, uma vez que todas as velocidades vão ser iguais, já que a gente não vai ter uma aceleração nem uma freagem. Então, nesse caso, a velocidade instantânea e a velocidade média vão ser iguais, porque não existe aceleração nem freagem, e a única grandeza que vai variar com o tempo vai ser a posição. E para que isso é interessante? Qual é interessante eu saber? Porque aí a gente vai conseguir prever um ponto ou um tempo ou até a velocidade de um determinado corpo que se move em seu deslocamento. Como isso? Existe uma forma que a gente chama de função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. O que essa fórmula fala? Então, nada mais é que a gente pegar a fórmula da velocidade, que a velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT, e o S a gente sabe que é a variação no final menos o inicial, posição final menos a posição inicial, e o ΔT é tempo final menos o tempo inicial. Só que se a gente não andou nada até agora, o tempo inicial vai ser zero. Então, a velocidade vai ser posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. Já que o outro era zero, a gente já cortou ele da forma. Multiplicando esses números aí em V, né, fazendo uma multiplicação para a gente ver qual valor que a gente vai ter, a gente vê que V vezes T é igual a VT, e do outro lado a gente só copia S menos S0. Então, para eu achar onde vai estar a minha posição, que na verdade é o S, porque o S0 é da onde eu começar, o que eu vou fazer?
eu vou passar o S para o outro lado. Se ele está subtraindo o S do SO, então ele passa para o outro lado somando. Então, a gente tem que a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme é igual a S, S que é igual ao ponto inicial mais a velocidade vezes o tempo final aí, gente, já que a gente já sabe que o tempo inicial vai ser zero. Então, toda vez que a gente quiser achar, por exemplo, se eu tiver a velocidade, o tempo inicial e o tempo final, eu sei qual vai ser em qualquer tempo o meu espaço, a minha posição, segundo essa função aí que a gente chama de função horária. Então, essa função obtém, né, a posição x, que é variável dependente, do ponto material em cada instante. Então, os únicos pontos aí que vão poder variar vai ser o s, que é quem eu estou procurando, e ele varia de acordo com o tempo. Já a velocidade e onde eu parto a posição inicial, ela sempre vai ser constante, certo? Vamos ver um exemplo prático disso. Ó, um caminhão de 40 metros de comprimento desenvolve uma velocidade constante numa estrada retilínea e plana. Então, quer dizer que ele está em movimento retilíneo uniforme. E ele demora 20 segundos para atravessar uma ponte de 160 metros de extensão. Calcule a velocidade do caminhão em 100 km por hora, certo? O primeiro passo para vocês resolverem qualquer exercício. Coloquem os dados do exercício de uma forma aí do lado, para poder lembrar todos os dados. Então, quais dados que ele me deu? Comprimento do caminhão, 40 metros. O comprimento da ponte, em 160 metros. E ele falou que o caminhão demorou 20 segundos para atravessá-la. E me pediu, ao final, a velocidade do caminhão. Então, a gente sabe que velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Na verdade, aí eu estou procurando o V. O ΔT, que é a variação do tempo, a gente já tem, é 20 segundos. E o ΔS é o quanto que ele percorreu. Bom, a gente sabe que a ponte tem 160 metros, só que o caminhão ele tem 40 metros. Isso significa que o caminhão só vai passar pela ponte, qual o tempo que ele vai terminar? Quando a gente atravessar a ponte e tiver mais o caminhão. Então, o valor de S aí vai ser o 40 mais o 160. E o SO, que seria o deslocamento inicial, a gente partiu de zero. Então, 40 mais 160 menos zero. E o tempo, 20 segundos lá embaixo. 40 mais 160 dá 200. E dividido por 20 vai dar uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que ele não pediu a velocidade em metros por segundo, ele pediu em quilômetros por hora. A gente sabe que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Portanto, para achar esse valor em km por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, a velocidade média dele vai ser de 36 km por hora, certo? Exemplo 2. Um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante de 54 km por hora. Qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após o intervalo de tempo de 5 minutos? Vamos lá, colocar os dados do exercício. A velocidade do veículo 1 é de 36 km por hora, do veículo 2, 54, e o tempo de intervalo entre eles é 5 minutos. Prestem atenção no que ele está falando, que o tempo de intervalo entre eles é 5 minutos. Então, eles estão trafegando em uma linha horizontal, né? Um plano horizontal e numa estrada retilínea, porque um está do lado do outro. Então, eles também estão em movimento retilíneo uniforme. Daí, a gente pode calcular que ele me disse que o tempo está em 5 minutos. E a velocidade ele me deu em quilômetros por hora. Minutos e hora, eles precisam estar na mesma unidade de medida. E a unidade de medida ou vai ser em hora ou vai ser em segundos. Então, qual é o primeiro passo para resolver esse exercício? Deixar todo mundo em metros por segundo.
as velocidades. Então, para a gente achar a velocidade de 36 km por hora em metros por segundo, a gente divide por 3,6, que vai dar 10 metros por segundo. 54 km por hora dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo, que é a velocidade do veículo 2. E para transformar 1 minuto em segundos, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 5, 300. Então, a partir daí, a gente consegue começar a resolver o exercício. Sempre lembrando, então, de transformar tudo em hora ou tudo em segundos. Então, a gente vai transformar em segundos aí. Então, agora vamos fazer a fórmula da velocidade. Então, a velocidade é a variação do espaço menos a variação do tempo. Então, para o veículo 1, a velocidade a gente já tem, que é 10. E o ΔS, que é a distância que a gente está procurando, então deixa lá. E eles têm um intervalo aí de 5 minutos, que na verdade dá 300 segundos. Então, fazendo a multiplicação aí, o ΔS é igual a 3.000 metros para o veículo 1. Para o veículo 2, velocidade é igual a 15, ΔS a gente está procurando, e o tempo gasto foi de 300 segundos. Então, ΔS é igual a 4.500 metros. Então, qual que é a distância entre esses veículos? Se um andou 3.000 metros e o outro andou 4.000 metros, a distância entre eles vai ser 1.500 metros. Só que a gente está vendo que o exercício está pedido em quilômetros. Então, é só dividir por 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 1.500 quilômetros vai ter 1,5 quilômetros, certo? Então, lembrando aí, lembrar de transformar todo mundo em metros por segundo e deixar em segundo, ou transformar 1 minuto em hora. Aí a gente transformou tudo em segundos para poder fazer esse exercício. O próximo exercício também é um de movimento uniforme variável. Dois automóveis A e B movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. Suas velocidades escalares têm módulos respectivamente iguais a 15 metros por segundo e 10 metros por segundo. No instante t0, os automóveis encontram-se nas posições indicadas abaixo. Aí deu um desenho de onde está o automóvel A e o automóvel B e pediu na letra A para a gente achar o tempo que A alcança B e B a distância que é da posição inicial de A até o encontro com o corpo B. Então, vamos lá, letra A. Se os dados do exercício falou que a velocidade de A é 15 metros por segundo, velocidade B, 10 metros por segundo. Falou que ele está em movimento retilíneo uniforme, né? Movimento uniforme no mesmo sentido. Bom, então a gente já sabe que a gente vai usar a fórmula horária do movimento retilíneo uniforme. Que a gente tem uma forma de lembrar dela como fórmula do sorvete, porque lembra até, ó, S é igual a SO-V-T. Então, a gente sempre tem como relembrar essa fórmula, indicando ela como a fórmula do sorvete. Então, nada mais é que S é igual ao ponto final é igual ao ponto inicial mais velocidade vezes tempo. Na letra A, a gente quer o tempo que A alcança B. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer essa equação horária para os dois. Então, no caso do corpo 1, do automóvel 1, vai ser SA, que a gente não sabe, mas está procurando. O S0 dele, que a gente também não sabe. S0 de A, mais velocidade de A vezes T, certo? E aí, o SA, ele está no ponto inicial. Então, o ponto inicial ali dele é 0. Mas o V dele, a velocidade dele, é 15. E o tempo, eu não sei, então eu deixo aí T. E qual que é a função horária do B? Então, o SB, né? A gente não sabe quem que é. O deslocamento inicial do B mais a velocidade do B vezes T. SB a gente não sabe. Só que aí a gente está vendo que o B está 100 metros além do A. Então, o deslocamento inicial dele começa em 100. Então, 100 mais a velocidade dele é 10. E o T a gente também não tem.
Daí agora a gente achou tanto uma função horária para o A quanto do B. E aí, para a gente saber qual o tempo que o A vai alcançar o B, a gente iguala essas equações. Então, vai ficar que o SA, né, os valores ali, é igual a 0 mais 15t, que é igual a 100 mais 10t. Tudo que é t a gente joga para o outro lado. Então, fica 15t, o 10 está somando 100, então ele passou para lá subtraindo. 15t menos 10t é igual a 100. O zero passou para o outro lado, mas ficou 100 mais 0, menos 0 é igual a 100. Subtraindo 15t de 10t fica 5t. E do outro lado, 100. Daí agora a gente passa o 5 dividindo, porque ele está multiplicando o t. Então ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 100 dividido por 5. E o tempo que a gente achou foi de 20 segundos. Então a gente sabe que na letra A está pedindo o tempo que o A alcança B. Então ele vai demorar 20 segundos. Certo, não precisa fazer mais nada. Aí agora na letra B está pedindo qual a distância da posição inicial em que ocorre o encontro de A com B. Bom, se a gente tem que lá na fórmula que o A encontra o B, então a gente vai poder pegar a fórmula horária do movimento retilíneo uniforme de A, por exemplo. A gente tem que a fórmula lá não era SA igual a 0 mais 15 vezes T. Então, no lugar do T, a gente coloca o 20 e faz essa continha aí. 15 vezes 20, 300. 300 mais 0, 300. Então, a posição que o A vai encontrar o ponto B vai ser em 300 metros. Então, a partir desses exercícios aí, vocês conseguem resolver também os exercícios da apostila. Certo? Lembrando que a apostila do PET, que no Google Forms, ela está seguindo a apostila do PET. Se vocês quiserem resolver no caderno, podem resolver também, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.